Eu tinha 29 anos quando eu tava nessa fase. Mas eu vi que eu ainda não estava preparada. E aí comecei a me afastar da igreja, comecei a ficar distante da minha mãe. Uma principal raiz pra você são as companhias. Não, eu acho que agora Ou era não. com você? Não, na época. Não, era o problema é que não estava bem resolvido comigo, Porque entendeu? no Chile, na verdade, ninguém te influenciou, Não, tava lá, né? era uma coisa comigo mesmo, assim. E aí lá... Aí foi pesado demais, essa fase foi muito pesada. Porque daí eu me envolvi de novo com outra menina. E essa foi, tipo, pra dilacerar o coração mesmo. Assim. Pensa numa pessoa mal. Caramba. Durou 6 meses esse relacionamento sombrio. E, tipo, você assumiu pra sua mãe, pra todo mundo? Não, assim, minha mãe e meu irmão sabiam que eu tava na vida louca. Sim. Mas eles não sabiam exatamente o que eu tava fazendo. Entendi. E aí eu fui morar com meu pai, porque na casa do meu pai eu tinha um acesso mais livre, podia chegar mais tarde, então eu conseguia... Não tinha essa relação tão próxima de ficar me explicando, ele ficava no canto dele e no meu, então pra mim era melhor. Enfim, uma pessoa perdida, né? Com 30 anos, voltando a fazer tudo o que fazia antigamente. E quem olha de fora deve achar, essa daí não tem jeito mais, essa daí é uma... Sim. Acha que a gente não cria vergonha na cara. As pessoas não sabem nada, né? Que acontece na alma das pessoas, né? Cada um tem a sua história, a gente não pode julgar. Cada um tem um processo, né? Cada um tem um processo. E eu me culpava também. Sim. Ai, 30 anos, eu tô nessas e tal, não sei o que lá. Beleza. E aí, eu fiquei 1 ano e meio lá no restaurante. Quem foi muito perdoado, muito ama. Exato. E aí, eu fiquei 6 meses, 1 ano e meio no restaurante e ia tirar férias. Eu ia ficar... O meu irmão ainda morava em Nova York. Eu ia ficar 10 dias em Nova York, 10 dias na Islândia e o resto dos dias lá em Nova York também. Islândia? Uau! Nossa, é maravilhoso. E aí eu sabia que essa viagem ia ser um divisor de águas, porque eu tava muito mal. Eu tava tão raquítica, tão magra, assim. Caraca. E o que foi a parte importante nesse testemunho? A minha mãe sempre foi uma mãezona, assim. Sempre foi muito firme com Deus, assim. Só que ela não se posicionava... Não que ela mimava, mas ela não se posicionava... Ela sabia que eu estava no erro e ela não se posicionava. Mas dessa vez ela agiu muito diferente comigo. Então, um dia, ela foi viajar uma fase, 10 dias. E eu ia... E o que eu pensei? Eu falei, agora que minha mãe está viajando, em vez de ficar na casa do meu pai, eu vou ficar em casa sozinha. Sim. O que aconteceu? Eu fui entrar em casa, a chave não funcionava. Ela trocou a fechadura para eu não entrar em casa. Ela se posicionou mesmo. Então, foi um baque que eu falei, nossa, minha mãe nunca... E também não me emprestou o carro nessa fase. Ela falou, não vou te emprestar. Não. Ela me emprestou o carro, mas falando assim... Ela foi no cartório, fez uma carta. E, tipo, uma carta para Deus, declarando que ela não queria que eu colocasse ninguém naquele carro. Era só eu e minha cachorra. E eu, obviamente, eu descumpri a regra, né? Mas ela fazia coisas para, tipo assim, você tá pecando diante de Deus. Você não tá pecando comigo, você tá pecando diante de Deus. Enfim, a casa trancada. Um dia ela foi lá na casa do meu pai me levar alguma coisa. Ela falou assim, filha, eu sei que você tá no erro. Eu sei que você tem feito coisas erradas, que Deus não aprova. Eu não quero mais ter relacionamento com você. Quando você se arrepender dos seus maus caminhos, a gente conversa. Então, assim, foi baque atrás de baque, sabe? Baque atrás de baque. Porque, por mais que eu estivesse na vida louca... Que você fica muito mais insensível às coisas da vida, de Deus e tal. Porque você tá tão distraído com os prazeres que você acaba não pensando muito. Mas, vira e mexe, vinha. Minha mãe... Nossa, minha mãe. E seu pai falou alguma coisa, não? Não, meu pai nem sabia dessas coisas, entendeu? Tá. Era um caso totalmente à parte. Meu pai... São 2 mundos bem diferentes, assim, sabe? E aí... então você nem compartilhava esses sentimentos com ele? Meu pai, a única coisa que ele implicava é assim, me avisa se for chegar tarde, só. Entendi. Era a única coisa que ele me pedia. Não queria saber de nada, assim. Aí, beleza. Fui pra essa viagem. Sabia que ia ser um divisor de águas na minha vida, porque o que eu tava vivendo com essa menina foi uma coisa bem, bem profunda, bem dolorida. E você assim. Que terminou? Foi meio que a gente sabia que tava morrendo. Só que eu queria insistir, tipo, a pessoa nem era... Né, nem conhecia Jesus e eu estava muito mais madura emocionalmente do que eu. Eu queria insistir no erro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que um dia isso ia acabar. Sim. E aí, beleza, fui para essa viagem. Lá, tava com meu irmão, naquele clima, né? Porque meu irmão, minha cunhada de Deus, pessoas de Deus, e eu tentando fingir que estava tudo bem e não tava. Mas eles sabiam que não tava. Sabia que não estava tudo bem comigo, né? E eu tentava disfarçar ao máximo. Sim. Assim.
Aí fui pra Islândia. Na Islândia eu fui com 2 amigas da igreja, uma é a Paulinha e outra é a Fernanda Batuba, que mora nos Estados Unidos também. Legal. Então, com elas, elas viram tudo de perto, assim, mais perto impossível, porque eu chorava todo dia. Uau. Eu ajoelhava, falava, não aguento mais, gente, Caracas. me ajuda. Tipo, eu Mas sofria. ainda bem que elas estavam com você. Sim, a Paulinha me via de madrugada falando com a menina na nóia, assim. Elas viveram bem de perto, sabe? E me ajudaram muito, assim, nessa fase. Quando eu voltei da Islândia... O que tem na Islândia? Nossa. Não tem nem ideia que tem na Só Islândia, paisagem. gente. É frio pra caramba. É lá que tem a aurora boreal, não? Sim, mas é no inverno. Na época, eu fui em abril, não tinha... Não, podia acontecer, mas é mais raro. Mas a gente não viu. São paisagens maravilhosas. Sabe, o mais legal pra mim da Islândia... No verão é frio lá? Frio. Caraca. É frio. Mas, óbvio que é melhor que... É que no verão acaba sendo mais cheio, né? Porque é mais agradável. Mas é um frio animal, assim. Porque venta muito. Às vezes não é tão frio de temperatura, não é. Mas o vento faz a sensação térmica, tipo, pra menos entendi. e tanto, sabe? E foi uma viagem super legal. É maravilhoso aquele lugar. Várias paisagens. Sabe o que é muito comum lá? Tem água... de termais, né? Do vulcão. Então, você tá no meio do nada você passa... Água quente. Água quente, numa paisagem surreal, assim. Eu sou a louca Então, da você para jacuzzi. o carro, entra, sempre tem umas cabininhas, você entra na cabininha, se troca, pula na piscina e fica lá. Mentira. Tipo, 3 Que graus delícia. fora e a piscina quente. Nossa, é maravilhoso. Tem várias fotos no meu Instagram dessa viagem. Só que meu coração tava dilacerado, sabe? Eu tava lá, mas meu coração tava dilacerado. Então, nem conseguia, assim, aproveitar da forma como eu gostaria, sabe? E aí, beleza, eu voltei dessa viagem, fui para Nova York e aí começou Aí começou um barato doido lá. Porque um dia o meu irmão e minha cunhada me chamaram para ir na igreja. Eu fui. Nisso eu olhei, o chão da igreja eram vários rabiscos, assim, tinha um que tava escrito Bel, já fiquei tocada, aí no louvor já comecei a chorar. Aí eu fui pro banheiro, porque não queria que eles me vissem chorando. E aí lá no Você banheiro... sempre, tipo, teve a mania de esconder sentimentos ou não? Sim. Ah, tá. Não, o que eu sentia... eu tinha vergonha de demonstrar... Fraqueza? Tanto tristeza quanto... eu acho que era mais dificuldade de falar o que estava no meu coração mesmo, assim, sabe? E aí eu fui no banheiro nessa hora chorar e tava na parede um quadro. Eu estou com você. Uau. Sempre. E aí eu chorei mais ainda. Aí eu só chorei. E Você é fluente em inglês também? Eu falo inglês, mas eu não sou longe de ser fluente, assim. Aí eu entendo bem melhor e leio do que falo. E aí eu fui pra... Aí nesse dia, uma amiga da minha cunhada, que é missionária, uma senhora missionária, que ia passar a tarde lá com a gente. E aí eu sentei com ela no sofá lá, a gente começou a conversar, e eu comecei a chorar. Eu tava tão sensível. Sabe quando qualquer coisa acontece com você chora? Eu falei, eu preciso conversar com essa mulher. Eu saí com o cachorro do meu irmão para passear, o cachorro. E ela foi comigo, eu chamei ela para ir junto. Aí comecei a contar tudo para ela que estava acontecendo na minha vida. Uau. E ela falou, Bel, você precisa passar um tempo em algum lugar, você precisa sair do mundo, você precisa... E começou a falar várias promessas de Deus na minha vida. Foi lindo, assim. Fazer tipo um retiro espiritual mesmo. Exato. E a gente estava na beira do rio Hudson, que é maravilhoso. E meu irmão morava em Jersey City. Então, o Jersey City é a cidade do lado de Nova York. O rio que divide, né, as duas cidades. Uhum. A gente estava na beira do rio e aquela paisagem, os prédios... De Nova York. O World Trade Center. É, tipo, surreal. Eu acho maravilhoso. É muito forte, sabe? E a gente estava ali... E naquele momento o rio lá, né, passando assim as aguinhas. E nisso passou uma família de patinho. Um pato, uma pata e todos os pintinhos. Ai, muito fofo. E aí a mulher falou, olha lá. E eu acho que não me falou. Não, ela me mostrou, mas eu senti, tipo, é isso que eu tenho pra você, sabe? Glória Enfim, a Deus. chorei, foi uma bênção. Voltei pro Brasil. Brasileira, essa missionária. Americana. Voltei pro Brasil. Cheguei em casa, porque era meu ponto de referência, né? Não fui direto pra casa do meu pai, mas antes eu tava morando na casa do meu pai. Aí eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, eu acho que ela orou e jejuou tanto, assim. Uau. Tanto. Acho não, ela orou e jejuou tanto, que quando eu cheguei em casa, ela comprou tudo que eu mais gostava na geladeira. Que assim. da hora. Tudo que você pode imaginar. E na hora eu fiquei pensando, nossa, aqui na... E eu tava voltando, ia voltar pro trabalho, normal. Falei, nossa, aqui é a casa da minha mãe, é o meu lar, é onde eu me sinto bem. Onde eu tenho conexão. Sua mãe tava sozinha, morando sozinha. Com a minha cachorra. E é onde eu me sinto bem, etc. Na casa do meu pai, eu tenho a liberdade para pecar, para fazer o que eu quiser. E fisicamente eram perto ou não? Não, minha mãe em Perdizes e meu pai em Moema.
E a mesma distância pro trabalho. O trabalho era bem no meio dos dois, assim. Ah, entendi. E aí... Não era mais perto do trabalho nem nada. Você foi porque você quis mesmo a liberdade. Minha desculpa era porque eu ia de bike, na casa do meu pai não tinha subida, era só reta. Essa era a minha desculpa quando eu fui morar com ele, entendeu? Aí, o que aconteceu? Aí as coisas começaram a ficar... Nessa fase de volta, foi muito difícil, assim, a readaptação. Então, eu voltei pro trabalho, encontrei a menina. Foi um momento super doloroso, assim. Caracas. Eu já senti que tava... E vocês trabalhavam no mesmo setor? A gente trabalhava... porque eu trabalhava no bar. Eu tava começando a treinar para ser gerente e ela trabalhava no salão, né, de garçonete. E aí, a gente foi se arrastando, assim. Foi postergando, durou uma semana e a gente chegou à conclusão que não dava mais, né? Só que eu tava muito mal mesmo, assim. Pensa numa pessoa depressiva, assim. Minha razão de viver era ela. Não tinha sentido sem ela. E aí, um dia, eu lembro que era um sábado, eu fui pra minha casa, da minha mãe não tava, só tava a minha cachorra. E essa cachorra que é a Ruth, que é hoje, minha cachorra até hoje, tem testemunho também com ela, mas eu não vou contar agora. Aí eu... A Caramelo. Aí eu cheguei em casa, minha mãe tinha deixado num canal gospel. E o pastor começou a falar minha vida inteira na TV. Eu sentei no sofá, minha cachorra do meu lado me lambendo, e ele começou a falar de Ruth. E minha cachorra chama Ruth, né? Uau! E eu e ela lá, eu chorava. Eu falei, olha o que esse cara tá falando. Beleza, entrei no meu quarto e dormi. No dia seguinte, eu falei pro meu irmão alguma coisa assim, tô achando que eu vou me internar na Ebenezer. A Ebenezer é onde a pastora Denise ficou internada, quando ela era doida também. Aí... Ele falou, me fala o que tá pegando, me fala o que tá acontecendo. Ele lá nos Estados Unidos. Liguei pra ele, comecei aí eu fui passear com a minha cachorra, voltei pra casa, liguei pra ele, era um domingo, contei tudo pra ele, o que tava acontecendo. Nisso minha mãe entrou em casa, e eu chorando, comecei a conversar com os dois. Falei, mãe, tô falando com o João que eu tô pensando em ir pra Ebenezer. Aí ela falou, filha, eles já estão te esperando, eles já estão orando por você já faz tempo. E eu já tinha pedido as contas no trabalho. Uau. E eu tinha falado pra minha chefe que eu ia ficar mais 10 dias só. Só que aí... Eu tava no segundo dia, assim, Primeiro dia, eu pedi no dia anterior, eu pedi as contas. No dia seguinte, eu voltei pra lá, eu falei pra outra gerente, avisa a Bianca, que era minha gerente geral, que eu não vou ficar, eu vou embora hoje, eu não consigo mais, eu preciso me tratar, não dá, eu vou embora. E fui embora, vazei. Sim. Fumei minha última maconha da vida, que eu tenho certeza que foi a última da minha vida dessa vez, Amém. No domingo. E fui pra igreja, conversei com o Rina falou, vai ser bênção e tal. A Dani Gutierrez, que também ficou internada lá numa fase, não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida, me enviou na igreja e falou, Bel, hoje Deus está te marcando, vai ter um novo tempo sobre a sua vida. E começou a profetizar umas coisas. Eu falei, olhei para ela e falei, Dani, para de falar. Eu falei, tô indo terça-feira para a missão Ebenezer. Aí foi isso que era o fogo, né? Então era domingo, terça-feira eu fui para Ebenezer. Nisso, a menina que estava super decidida, né, a acabar, porque a gente estava se matando e tal, não sei o que lá. Na segunda, eu ia acordar às 5 horas da manhã na terça-feira para ir para Ebenezer. Na segunda-feira à tarde, ela foi no meu prédio, eu dei umas coisas para ela, a gente conversou, nada demais, só conversamos e foi embora, mas bateu aquele sentimento e tal. E aí à noite, na segunda-feira à noite, que ela saiu do trabalho e me mandou uma mensagem, e ela começou a falar: na verdade eu quero ficar com você. Meu Deus. E uma outra amiga céu. tinha me falado: Bel, na última hora Satanás vai querer ficar com você de novo. E aconteceu exatamente aquilo, assim. Então, quando ela me falou aquilo, foi muito difícil para mim. Eu deitei na cama, assim, olhei pro céu, pro teto, né? Aí eu falei... Eu acho que foi a primeira vez na vida, sério, foi a única vez na vida que eu pensei com a razão. Eu acho que eu sempre fui muito emocional. Eu era direcionada pelas minhas emoções, Entendi. Sabe? Sempre. Eu não tinha maturidade emocional nenhuma. Era uma bebê, coitada. E aí, quando ela me falou isso, eu pensei e falei... Nossa, eu preciso ir pra cruz. Eu preciso ir pra cruz. Eu acho que é a primeira vez na vida que eu vou tomar uma decisão racional. Eu falei pra ela, olha, se eu gosto realmente de você como pessoa, eu jamais deveria voltar com você. E falei de Jesus. Falei que Jesus morreu na cruz por amor a nós e que eu ia morrer na cruz por amor a mim, por amor a ela, por amor a minha mãe, por todo mundo. Falei tudo isso, pregando. A louca, né? Caracas. Tava lá se envolvendo, do nada tá pregando de Jesus, né? Ai, Deus.